Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora da situação na Ucrânia. Hoje, dia 20 de janeiro de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Antes de mais nada, deixa eu alertar vocês que amanhã, dia 21 de janeiro, tem um protesto lá na Avenida Paulista, em apoio à Ucrânia. Eu, infelizmente, não vou poder ir, mas eu agradeço a todo mundo que for. É muito importante a gente mostrar a nossa solidariedade nesse momento, mostrar que o mundo não abandonou a Ucrânia, que a Ucrânia conta com apoio. Ela tem o apoio moral, o apoio ético de todo mundo, mas precisa de mais do que isso, precisa do apoio presencial da gente, né? Então, quem puder ir, os dados todos estão nessa publicação aqui. Vai ser na Avenida Paulista, número 1313, ali perto da Cerqueira César, em São Paulo, e de 11 às 14 horas. Então é ali na Fiesp, em São Paulo, né? Não deixem de comparecer, levar sua bandeira da Ucrânia. Vai ser certamente um evento muito bacana. Quem está organizando o evento é a Oksana, ela que organiza esses eventos aqui no Brasil. Certamente vai ser um evento muito bem organizado. Os russos fizeram um pequeno ataque com 7 drones contra a Ucrânia de ontem para hoje, mas não teve nenhum grande dano causado. 4 dos drones foram derrubados, os outros 3 também não atingiram os alvos, né? A maior parte dos drones foi direcionada aqui para o sul da Ucrânia, para a cidade de Odessa. Bom, mais um monte de incêndios na Rússia, né? A coisa está descontrolada, os incêndios lá na Rússia. Mas os ucranianos não fizeram nenhum novo ataque de ontem para hoje, embora exista neste momento alarme antiaéreo em Kursk, ou seja, pode estar acontecendo um ataque agora, e a gente tem mais informações dos ataques que aconteceram nos últimos dias, né? Na linha de frente, mais uma vez, nenhuma novidade. Os russos estão dizendo que aqui em Krink não conseguem tirar tem 80 ucranianos contra 10 mil russos ali em Krink, e os russos não conseguem tirar os ucranianos ali de Krink, mas segundo os russos é só esperar, porque os ucranianos vão morrer de frio ou de fome, e vamos falar sobre isso, né? Um voluntário chinês que se alistou todo feliz e contente no exército russo, desistiu e quer sair agora e não consegue sair, fez um vídeo, gravou um vídeo pedindo socorro para a China tirar ele lá da Ucrânia, porque ele não aguenta mais, ele tem problema no coração, não sei o que lá. Chega a ser engraçado isso, né? O piloto e o armeiro daquele Bradley que enfrentou o T-90 ali em Avdiivka, eles contam a história de como é que aconteceu, fizeram uma entrevista contando a história de como é que aconteceu aquele confronto, bem interessante a coisa. E o Zelensky também deu uma entrevista ontem falando que os líderes mundiais, na minha cara, sempre prometem muita coisa, sempre falam que estão do meu lado, dando a entender que depois não cumprem o que prometem, né? Tô falando para você, Biden. Vamos ver se dá um jeito nisso daí, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Barulhinho de Mobilete, Incel Casado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Os russos atingiram a Ucrânia, ou tentaram atingir a Ucrânia, com 7 drones Shahed 136 de ontem para hoje, principalmente na região sul, aqui em Odessa, na cidade de Odessa. Felizmente não conseguiram atingir nenhum alvo. 4 foram derrubados pela defesa antiaérea, e a informação que a gente tem é que os outros 3 também não atingiram os alvos como resultado de sistemas de guerra eletrônica. Eu estou entendendo que a Ucrânia ela mudou a forma como ela divulga essas quedas dos drones, né? Porque antigamente ela falava como derrubados tudo. Agora ela fala como derrubados apenas aqueles que são efetivamente derrubados com os sistemas de defesa antiaérea, e fala aqueles que foram desviados pelos sistemas de guerra eletrônica, acabaram não atingindo o alvo. São coisas diferentes agora na estatística, né? Bom, na Rússia continuam os incêndios tradicionais. Na Rússia, aqui em Moscou, um incêndio bem grande aqui no centro de Moscou, ali parece uma banca de jornal, é isso? Alguma coisa assim. Aqui é um grande shopping center em Chelyabinsk, também um mercado muito grande lá pegando fogo, parece que o mercado todo pegou fogo no final das contas. É um shopping center, mercado aqui, ó. Também em Makhlakala, que é lá no Daguestão, também um grande incêndio ali nesse Daguestão. Segundo o pessoal, isso daqui, o pessoal viu um flash no céu, e então um grande incêndio começou. Provavelmente é um curto-circuito em linhas de alta voltagem que iniciou esse incêndio aqui. Então, ou seja, muitos incêndios na Rússia de ontem para hoje, né?
Agora, isso daqui é aquele depósito de óleo em Briansk, né, que os ucranianos atingiram ontem, começou a pegar fogo ontem, e aqui tem a informação que ainda está pegando fogo até agora, mais de 24 horas depois do ataque original. Eu já tinha falado para vocês, isso é normal, esse tipo de incêndio você não tem como apagar de verdade, só acaba de pegar fogo quando todo o combustível acabar de pegar fogo, mas o que chama atenção nessa imagem aqui não é bem isso não, é que talvez eles tenham perdido os outros tanques, porque o que se faz nesse caso é você jogar água nos outros tanques para evitar que o incêndio pegue mais tanques. Aqueles tanques que estão pegando fogo já eram, mas você pode tentar preservar os outros tanques que ainda não tenham pegado fogo, mas a impressão que dá disso daqui é que pegou fogo em tudo, né? Talvez eles tenham perdido essa luta, realmente a situação seja ainda pior do que a gente está imaginando, né? Bom, aqui tem mais uma visão da fábrica de pólvora em Tambov, a gente falou sobre isso ontem também, que explodiu uma grande coluna de fumaça aqui, né? Essa aqui não é a fábrica, tá? Isso aqui é uma casa, é que a imagem que tem é justamente dessa casa aqui e atrás aqui a grande coluna de fumaça. A gente mostrou ontem, mas a impressão que dava é que havia sido uma explosão interna, não um drone. O que a gente está dizendo, que estão dizendo agora é que foi sim um ataque de drone ucraniano lá em Tambov que ocasionou esse incêndio, né? Bom, o RDK, o Corpo Voluntário Russo, né, que é aquele grupo de russos que atua contra o regime do Putin lá na Ucrânia, eles fizeram uma ação aqui no Oblast de Briansk, nesse ponto aqui, eles destruíram uma equipe de russos, de logística russa aqui, que estava nesse caminhão, eles foram devidamente anulados, né? Eles identificaram com um drone, né, eu vou ter que tirar o som por causa da música. Eles identificaram o caminhão com um drone, né? E daí, isso aqui é dentro lá da Rússia, dentro de Briansk, né? Aí eles foram lá e atingiram o caminhão com armas, né? Emboscaram o caminhão e tomaram o caminhão ali, destruíram a equipe russa que estava ali. Excelente, eliminaram em menos um problema, menos uma equipe de logística para os russos aqui. Está destruído o caminhão ali, né? Parabéns aí ao pessoal do RDK. A gente teve a informação, falei sobre isso ontem, né? Do Moisés que morreu, que é um operador de drone russo, que era um dos melhores operadores de drone russo. A gente tem mais informações aqui, que em Krinka, né, que é em Krinka, né, que foi onde foi eliminado esse operador de drone, não foi só ele, foram outros 3 que morreram e mais 3 ficaram gravemente feridos nessa coisa, né? Aqui é a mensagem que a gente já falou ontem, já mostrou para vocês ontem, traduzida, né, que o pessoal avisou que, olha, tivemos problemas, não sei o que lá, e coisa e tal, depois confirmaram que ele tinha morrido ali em Krinka, né? E por falar em Krink, eu estou tentando fazer a pronúncia correta. Eu não consigo falar Krink segundo os ucranianos. Não é Krink, mas, enfim, é complicado, né? Os russos não conseguem avançar na cidade, 10 mil tropas russas estão naquela área, e segundo os próprios russos, tem 88 tropas ucranianas segurando os russos aqui. Quem falou isso foi aqui o Raibar, que é um blogger militar russo. Como eu falei para vocês, o Raibar ele é dos mais honestos em termos de blogger militar, né, dos que menos exagera as coisas para a Rússia, mas ainda exagera. Ainda é um blogger militar russo do mesmo jeito, né? E com isso, essas 88 tropas estão destruindo regimentos inteiros do lado da Rússia. Alguma coisa errada com esse número real. Não tem como ser 88 tropas só, né? Os caras estão segurando o 810º Batalhão, a 70ª Divisão dos russos, a 144ª Brigada, a 104ª Brigada VDV, né? E mais a 83ª Brigada também, né? Muita unidade, é muito mais do que os 10 mil que ele está falando para ser só 88 defendendo, né? Mas olha só o que o Raibar fala aqui sobre isso, né? O chefe de um think tank russo lá está dizendo que eles vão provavelmente esperar os guerreiros ucranianos ou congelar ou morrer de fome, porque o suprimento só é feito agora por veículos não tripulados, então esse caso não vai se resolver sozinho. Os russos estão esperando, achando que os ucranianos vão perecer no inverno ali em Krinka, né? Eu não tenho certeza, tá? Porque é o que eu falo para vocês. Certamente tem problemas, como a gente falou, o rio de Dnipro formou uma camada de gelo, mas uma camada de gelo fino,
que dificulta você usar barco, mas não dá para você usar caminhão. Então é o sistema que não tem como você mandar suprimentos para cá, né? Se são só 88 pessoas, dá para mandar o suprimento por drone sim, não vejo problema nisso não. Agora, a questão toda é que, de novo, né, os ucranianos sempre que fazem exercícios para atravessar o Dnipro, fazem nessa região aqui. Por que eles fazem isso? Eles entendem de alguma coisa, eles sabem de alguma coisa do rio aqui, a correnteza, a forma como o rio se comporta, o que tem nas margens, né? Você pode procurar exercício ucraniano de 2010, 2011, é sempre nessa região que eles fazem exercício de travessia do rio Dnipro. Agora, é aquele negócio, a minha expectativa era realmente que a Ucrânia, essa cabeça de ponte aqui no rio Dnipro, tinha duas possibilidades. Possibilidade 1 era realmente o pessoal ficar enchendo o saco ali para matar o máximo de russo possível, e quando não desse mais para matar russo possível, saísse de Krynke, né? Então é possível que aconteça isso, é possível que agora no inverno, a situação ficando complicada, os ucranianos saiam de lá. Se era esse o objetivo, cumpriram com louvor esse objetivo, porque destruíram um bocado de coisa russa ali na cidade, né? A outra possibilidade seria isso aqui ser a preparação para uma contraofensiva a partir daqui. Essa contraofensiva poderia acontecer agora no inverno, né? Certamente congelado, já está tudo congelado lá. Mas aparentemente não aconteceu, ou seja, os ucranianos estão, certamente por conta da falta de armas, da falta de apoio do Ocidente, os ucranianos não estão avançando aqui, e com isso talvez não tenha alternativa mesmo, tenham que recuar aqui mesmo, né? Vamos aguardar para ver o que eles vão fazer. É lógico que eu preferia que eles continuassem ali, mas certamente eles lá têm a melhor informação sobre isso, né? Na região de Zaporizhia, ali em Verbove, os russos tentaram retomar a posição que perderam para os ucranianos. Vocês lembram aqui em Verbove, é mais aqui para frente, nessa região aqui, né? Os russos conseguiram retomar uma parte do território que os ucranianos tinham tomado, aí os ucranianos retomaram esse território. Agora os russos tentaram de novo várias vezes e não conseguiram retomar isso no dia 19 de janeiro, né? Aqui tem uma imagem dessa batalha, justamente na área ali de Verbove, o russo aqui, o transportador de pessoal russo sendo danificado pela 3ª Brigada dos ucranianos, né? Aqui é um vídeo dos operadores de drones lá em Stepove, em Avdiivka, mostrando essa carcaça de um tanque aqui, que está totalmente destruído, que estava sendo usado pelos russos como depósito de munição. Então os russos deixaram o tanque ali, estavam botando munição ali, guardando munição. Os ucranianos perceberam que eles estavam fazendo isso, e daí foram destruir o depósito de munição dos russos com um drone. Então não é a destruição do tanque, o tanque já estava destruído aqui, o drone chegando aqui, e pum! Lindo de morrer, destruindo toda... Evidentemente, por essa explosão, por esse tamanho de explosão que teve, tinha realmente munição e artilharia e coisas aqui, né? Porque só o drone não traz isso tudo de explosivo, né? O Raibar está falando aqui sobre a situação em Svatove, né? Segundo ele, esse fronte aqui está meio parado, e está mesmo, já há vários meses que não tem nenhum avanço de nenhum lado aqui. E, segundo ele, no dia 18 de janeiro, depois de um massivo ataque de artilharia, as tropas russas lançaram uma grande ofensiva na direção de Krokhalme e Tabaivka. O objetivo é justamente chegar no rio Oskil aqui, né? A gente sabe que os russos querem chegar no rio Oskil, mas não vão conseguir, né? Aqui, essa região aqui, Svatove está por aqui, ó, essa cidade aqui, não aparece aqui que está atrás da legenda, mas a linha de frente acontece ao longo desse rio Zerebets. Aqui o rio Zerebets é que está mais ou menos a linha de frente, e os russos querem chegar no rio Oskil, que é esse outro rio que passa para cá, mas não conseguiram avançar absolutamente nada por aqui, né? No final das contas, não teve muita mudança. Vendo aqui do ponto de vista do Poulet Volant, né, as cartas aqui do Poulet Volant, mais uma vez não teve nenhuma mudança aqui na região de Sinkivka, aqui Liman-Perchi, Kupiansk, essa região aqui os russos continuam tentando avançar, mas não conseguem mudar muita coisa. Aqui em Klishivka, né, próximo de Barmut está aqui, mais uma vez os russos tentando avançar, mas também não avançaram nada aqui, estão parados no que eles conquistaram, eles realmente avançaram aqui um tanto, né? Os ucranianos estavam lutando já aqui em Berivka e Arden, nessa região aqui, perderam todo esse complexo de trincheiras aqui, muito triste isso, mas eles não conseguiram avançar mais do que isso, não conseguiram tomar Ivanivsk, nem chegar em Chassiv Yar, né?
E aqui também parece que tem um pequeno ganho russo aqui no sul de Avdiivka, mas também nada que mude a situação de forma significativa, né? Então mais um dia em que a gente não teve nenhuma mudança na linha de frente, os ucranianos continuam na defensiva, com a expectativa de poupar soldados, armamento e munição, para certamente uma grande contraofensiva que virá aí. Eu tenho a minha suspeita de que essa contraofensiva virá depois da eleição do Putin, tá? Eu não duvido nada que essa pressão toda que o Putin está fazendo para segurar o envio de armas para a Ucrânia, isso está tendo algum efeito, ele está conseguindo algum sucesso com isso, mas isso vai durar até a eleição dele, né? Acaba que no final ele não consegue fazer essa pressão indefinidamente. Olha o caso do Orbán se fudendo lá na Hungria, na Comunidade Europeia, né? Olha o caso também do próprio Partido Republicano, que sabe que se ficar nessa situação até a eleição, vai tomar muito dano nisso daí. Mas provavelmente esse pessoal todo está querendo segurar até a eleição russa. Depois disso, a Ucrânia deve ter mais armas, né? O ponto é, a Ucrânia tem que se segurar até esse momento. As eleições russas são no dia 24 de março, né? Tem um bocado de tempo até lá, né? Isso é uma suposição minha, tá? Eu não tenho nenhuma informação quanto a isso. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre os exercícios da OTAN, que estão iniciando, os maiores exercícios da OTAN ali na região da Europa, né? E certamente é uma resposta da OTAN às ameaças de agressão russa e coisa e tal. As Russettes estavam espalhando muito o papo de que tá vendo, a OTAN está se preparando para a guerra com a Rússia e coisa e tal, como se realmente fosse uma guerra entre iguais, né? A questão toda é, a OTAN sabe que tem essa possibilidade, né? O sentido da OTAN existir é exatamente a Rússia, né? A OTAN ela foi criada para conter a antiga União Soviética no pós-guerra e agora para conter a Rússia, né? A função dela é essa. Então quando o pessoal fala que nós estamos nos preparando para uma guerra com a Rússia, isso é a OTAN desde o início, desde o primeiro dia, né? É uma aliança defensiva, não é uma aliança para ataque, mas o objetivo dela é exatamente conseguir conter o Putin, né? Então não quer dizer que exista a guerra propriamente, que a OTAN ache que a guerra vai acontecer, né? Ele diz aqui, ó, as coisas podem não ser perfeitas nos próximos 20 anos. Não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã, mas a gente tem que perceber que a paz não é uma coisa dada, né? E nós temos que ter os planos para enfrentar a Rússia. Então não é que eles estejam prevendo o ataque russo imediato, mas eles têm que ter os planos para qualquer ataque russo, é isso que está aqui. Mas aí você pega os jornais, os SETs, o OTAN fará maior exercício militar contra a Rússia desde a Guerra Fria, é verdade, e o tom aqui da reportagem que está vendo, a Rússia está realmente brigando com a OTAN, brigando com a OTAN, como se fosse uma coisa equivalente. Não tem nenhuma chance disso. No dia que a OTAN resolver invadir a Rússia, é coisa de dias para chegar até Moscou, né? E não, armas nucleares não vão ajudar a Rússia em nada. Bom, hoje, dia 20 de janeiro, na Ucrânia, é o dia memorial da defesa do aeroporto de Donetsk, né? O aeroporto de Donetsk fica nessa região aqui na cidade de Donetsk. Ele está hoje na linha de frente, né? Desculpa, ele estava na linha de frente lá em 2015, né? Hoje os russos avançaram um pouco até Optiny aqui, tinham avançado mais aqui, mas os ucranianos expulsaram eles de cá, eles estão aqui em Optiny. Mas lá em 2015, né, foi um grande campo de batalha, os russos queriam avançar por aqui, os ucranianos seguraram esse aeroporto durante meses e meses, né, e aí ficou justamente a linha passando aqui no meio do aeroporto, né. Então são os ciborgues que eles chamam lá, é o dia do memorial ciborgue, né, aqui era o aeroporto antes do ataque, né, antes do ataque russo, antes dos russos tomarem Donetsk. Infelizmente, como o aeroporto ficou bem na linha de frente, ele foi totalmente destruído, não vale nada mais, não tem mais nada em pé lá, e os ucranianos seguraram, os ciborgues, que eram conhecidos dos ucranianos ali, seguraram o aeroporto por um tempão, no final das contas, né, seguraram ali os prédios do aeroporto, né. Bom, esse daqui é muito engraçado, esse vídeo. Esse cara aqui é um voluntário chinês que resolveu lutar na guerra da Ucrânia achando que era um passeio, né? Afinal, a propaganda russa faz o pessoal achar que não, a Rússia já ganhou, e a Ucrânia já acabou, nem existe mais, né? Sei lá o quê. A propaganda russa é assim mesmo, né? O chinês caiu na propaganda russa, não, vou lá lutar. Deve ser divertido, né? A Ucrânia não tem mais poder nenhum, né? Não consegue mais nada. Aí o cara fala aqui ele brincando com o pessoal russo, né?
vamos lá, vamos para a linha de frente, me usem na primeira batalha, vamos ganhar e coisa e tal. E aí ele aqui, ó, estamos prontos para avançar e não sei o que lá, uma grande tropa. Aí aquele já é ele chorando, né? Oi, gente, eu tô aqui na Ucrânia, eu fui abatido no campo de batalha, e me destruíram, e agora eu tô com uma gripe muito forte, e minha garganta tá toda cheia de úlceras, Ih, rapaz, ele chora todas as doenças todas, e o doutor me prescreveu um problema pro meu coração, que eu tenho que tomar coisa, eu preciso sair daqui, porque meu coração não vai aguentar, e eu consegui sinal do celular, por favor, a embaixada chinesa na Rússia me tira daqui, não sei o que lá, estou pedindo, por favor, cidadãos chineses, né, peçam para me tirarem da linha de frente. Meu amigo, vai lá lutar na Ucrânia para você ver. Vai lá lutar na Ucrânia, ver que tranquilo que é. A Ucrânia já acabou, né? Não é isso que diz o pessoal e a Sul-7 aí no Brasil, que já acabou a Ucrânia? Então, vai lá lutar para vocês verem. Vai ser divertido pra caramba. Esse aqui é um outro cara, tem uma certa dúvida aqui, né? Algumas pessoas dizem que ele é da Somália, outros que ele dizem da Etiópia, né? São regiões próximas aqui, mas segundo o ato que é da Somália, ele está dizendo que ele é da Etiópia, então deve ser da Etiópia. O cara deve conhecer mais do que a gente, né? E aqui ele está falando, foi capturado, 2 semanas depois dele entrar no exército russo, ele foi capturado pelos ucranianos, e aí ele está na entrevista dele aqui falando que ele ficou chocado com a corrupção no exército russo. Tudo lá você tem que dar dinheiro para conseguir receber munição, para receber comida, para receber essas coisas. Se você não der dinheiro, você não recebe nada. É que não tem legenda aqui, né? A gente não vai conseguir entender o que ele está falando, mas a corrupção no exército russo é enorme, né? A gente sabe disso. E aqui é um outro caso de 2 russos que atravessaram o Estreito de Bering, 90 quilômetros no mar, para pedir asilo no Alasca, né? Então tiveram que atravessar o Estreito de Bering. Para quem não sabe, essa parte aqui não apenas é uma distância grande aqui do Estreito de Bering, mas também é um mar muito revolto, né? Uma região muito complicada, muito frio, o mar muito revolto aqui. Para atravessar isso daqui não é fácil. Mas eles fizeram essa travessia e pediram asilo nos Estados Unidos. Aqui estão fugindo lá da situação na Rússia, porque justamente o que eles falam aqui é que eles estavam para ser recrutados para o exército russo e por isso fugiram, né? E acabaram sendo abrigados pela comunidade ucraniana nos Estados Unidos, ali no Alasca. Ontem a gente viu o vídeo do Bradley, né, destruindo um T-90M ali em Stepov, lá próximo de Avdiivka. E aqui estão as pessoas que realmente fizeram isso. Eram esses 2 aqui que estavam dentro do Bradley. O Bradley tinha ido deixar tropas ali na região e acabou encontrando o T-90 e acabou batendo no T-90, né? Olha só, o Sheri, que está à esquerda aqui, e o Alexander à direita, né? Um era um professor e o outro era um mecânico, e agora eles estão defendendo a Ucrânia lá na frente, e ficaram famosos com isso, né? Até tem aqui uma entrevista do jornal aqui, o pessoal de lá entrevistou eles ali da façанья deles aqui. Башту одного з найкращих російських танків розкрутили ось ці 2 воїни 47-ї окремої механізованої бригади. Командир. Bom, a gente não vai conseguir entender o que eles estão falando aqui, mas tem a tradução aqui na legenda. E eles chegaram próximo do tanque pela primeira vez, a primeira vez que eles enfrentaram um tanque. E lógico, né, o coração bateu forte. E aí eles acabaram de retornar do treinamento na Alemanha, agora em dezembro. Então era a primeira designação deles ali, né? Era a segunda missão que eles cumpriam. E daí quando eles viram o tanque tentou atingir eles, errou. E daí eles ficaram atirando no tanque. Segundo eles disseram aqui, lembraram do videogame. Parece um videogame. Eu joguei muito videogame, eu lembrava de tudo e coisa e tal. Bom, parece que o tanque não conseguiu sair dali, ficou preso ali com algum problema. De qualquer forma, eles conseguiram, né, salvar o Bradley e causar um bocado de prejuízo lá no tanque, né? Parabéns aí aos heróis ucranianos aí.
A situação lá na Basquíria continua bastante tensa, né? Muitos protestos ainda. A Basquíria, ou Bascorquistão, tá em revolta porque foi preso um líder lá nacionalista deles lá, e o Putin mandou desligar todo o WhatsApp e o Telegram em toda a cidade lá de Basquíria, toda a Basquíria, né? Basquíria é um outro nome do país, eu vou passar a falar Basquíria, porque Bascorquistão realmente é complicado de falar, né? É essa região aqui, ó, que é a Basquíria, e a gente já falou sobre isso nos últimos vídeos, então continuam os protestos lá, né? O Kremlin fechou, derrubou o WhatsApp e o Telegram na região ali, mas isso daqui é a situação ideal para o pessoal aprender a usar VPN, né? É só instalar VPN no celular que você consegue comunicar do mesmo jeito, mesmo quando ditadores governamentais querem impedir você de usar algum tipo de comunicação, né? E agora o Anton Gerashenko está falando sobre a situação ali na Basquíria, e o Haidi Kabirov, que aparentemente é o líder ali da Basquíria, o presidente da Basquíria, ele está dizendo aqui que o que está vendo lá é um conflito muito grande entre as elites, um descontentamento social muito grande com a população, e principalmente com a queda na qualidade de vida, né? E as autoridades estão usando repressão, é uma repressão brutal, para um protesto que não é violento, diferente do que a gente viu na ação dos policiais em Maracala, né, que é lá no Daguestão. Lembra quando teve o pogrom, que o pessoal invadiu um aeroporto para tentar pegar judeus e não sei o que lá, um absurdo aquilo? Aconteceu em 29 de outubro do ano passado, e naquela ocasião, a polícia, não, deixa aí, não tem problema não. Agora, aqui na Basquíria, os russos estão reprimindo com muita força isso daqui, e o pessoal está se perguntando, né, o que é permitido para os daguestanes, né, não pode ser para os basquírias. Por que um pode protestar, o outro não pode protestar, né? O do Daguestão foi muito mais violento e não foi reprimido, né? Enfim, esse daqui é um dos pesadelos do Putin, essa revolta das repúblicas lá na Rússia, né? Não sei se vai ter força esse movimento para fazer isso, mas como você pode ver, existem inúmeras repúblicas, inúmeros povos, inúmeras etnias aqui na Rússia, que todas elas foram conquistadas pelos russos, né? Tirando a parte mais ocidental aqui da Rússia, que é mesmo de eslavos e coisa e tal, saiu daqui, todo esse resto aqui são povos que foram conquistados pelos russos, né? Uma boa notícia, os bancos turcos estão parando a cooperação com os bancos russos devido às sanções secundárias decretadas em dezembro de 2023, né? Sanções secundárias é quando você não sanciona diretamente a Rússia, mas sanciona quem faz negócio com a Rússia. Então os bancos da Turquia estão sob risco de serem sancionados pelos Estados Unidos, e como qualquer banco no mundo, banco sancionado pelos Estados Unidos morre, né, quebra, né? Então os bancos lá na Turquia estão parando de fazer negócio com os russos, o que é um problema para os russos, tá? Porque a Turquia era um dos caminhos que muitos milionários russos usavam para sair da Rússia, né, e continuar vivendo num país que é relativamente amigável a eles, né? A França vai entregar mais um monte de artilharia, né, de obuses e canhões César, sistema de artilharia César para a Ucrânia. É excelente, é um sistema de artilharia autopropelido, então é realmente muito interessante isso aqui. Vão ser 78 canhões César. É um canhão isso aqui, né? Não é um obus. A diferença de canhão para obus e para morteiro é que o canhão é para tiro reto. Você vê o alvo e atira na direção do alvo. É lógico que você tem que contar com a pequena trajetória que o tiro vai fazer, dependendo da distância, mas o tiro é direto, né? O obus, ele é mais inclinado, próximo do ângulo de 45 graus, ele visa o maior alcance possível. E o morteiro é aquele que é um ângulo muito alto, justamente para atingir alvos que você não consegue nem ver, né? Eles estão no que eles chamam de ângulos mortos, né? Ou seja, está atrás de alguma coisa, você lança para cima. Você tem morteiros, obuseiros e canhões de vários tipos, e ele é autopropelido quando ele é montado em cima de um caminhão e ele vai, não precisa ser carregado para um lado e para o outro, né? Ele vai andando para a posição de tiro. Excelente notícia, é uma arma muito usada pelos ucranianos ali. E a União Europeia tem capacidade de produzir pelo menos 1,3 milhões de artilharias, né, de projetos de artilharia até o final do ano, e diz o comissário europeu, o Thierry Breton. Vamos ver se esse ano produz mesmo, né? Porque ano passado prometeram 1 milhão de cápsulas
para a Ucrânia e não conseguiram entregar, entregaram só 800 mil. Mas que bom que o pessoal está se preparando aí para essa guerra, que essa guerra vai demorar muito tempo ainda, né? E outra ajuda que a Ucrânia teve foi um hospital móvel da Holanda que chegou, está sendo montado ali próximo à linha de frente. Ele tem lugar para fazer operações e 36 quartos de cuidado intensivo. Então é um hospital muito grande, não é um hospital de campanha, mas um hospital muito grande, muito bem equipado. Com relação à ajuda americana, a situação está complicada, né? O Joe Biden falou com o pessoal dos republicanos que a ajuda para a Ucrânia é essencial, que precisa ser agora, porque se não chegar nos próximos dias, a Ucrânia, a Rússia pode ganhar a guerra em questão de semanas e meses no máximo, se não tiver ajuda americana. E eu não sei, tá? Essa história toda aqui, o Biden está querendo forçar os republicanos a isso, mas no final das contas, a gente sabe também que o Biden está fazendo um certo jogo aí, né? Ele está querendo esticar esse negócio para botar culpa nos republicanos desse negócio. E eu não tenho dúvida nenhuma que os republicanos têm algum tipo de ajuda do Putin e daí estão segurando esse negócio, talvez esperando a eleição do Putin para depois mudar de posição, porque certamente essa técnica dos republicanos de ficar contra a Ucrânia até a eleição é uma técnica suicida. Em algum momento eles vão ter que virar a casaca nessa coisa aí. É lógico que eles vão dar um jeito de dizer que não, mas agora a gente vai mandar um monte de coisa também e não sei o que lá. Eu não duvido nada disso, né? Mas tá ficando uma situação complicada para os republicanos lá nos Estados Unidos. Aqui é a mesma coisa, o pessoal alertando, né, o risco profundo da coisa, da Ucrânia, mas a Ucrânia está se preparando para isso, né? Justamente por isso que ela assumiu uma posição defensiva, não está fazendo grandes ofensivas, justamente para poupar o equipamento que tem e está adequado a isso, né? O Zelensky falando também numa entrevista para o Canal 4 lá na Inglaterra, ele falou que, não, as pessoas, sempre a gente tem muito diálogo e todo mundo diz que apoia, que vai ajudar e que vai mandar ajuda na frente dele, né? Mas depois meio que dando a entender que depois nem sempre, né? Mas ele fala aqui, ó, que sem a ajuda dos Estados Unidos, a gente não teria chegado até aqui. Isso é um fato real. A gente está aqui porque teve a ajuda dos Estados Unidos, porque teve a ajuda do Ocidente. Então a gente espera que essa ajuda continue, coisa e tal, esperamos os resultados. Enfim, é essa situação lá, né? E o David D traz aqui a informação de que o Biden que está, na verdade, bloqueando a transferência dos NASAMS da Ucrânia do Canadá. O Canadá comprou um monte de NASAMS para entregar para a Ucrânia. NASAMS são sistemas de defesa antiaérea, né? São sistemas menores, mas são muito efetivos, seriam muito úteis para a Ucrânia. E os Estados Unidos já produziram esses NASAMS, já estão prontos, mas os Estados Unidos bloquearam o envio para a Ucrânia. Aí é uma coisa que não dá para entender. Repara, isso que eu falo, o Biden quer esticar esse troço. Eu acredito que o objetivo dele é político, né? Mas eu não sei qual é o outro objetivo. Pode ser que o Biden é que esteja no bolso do Putin, né? Eu falei para vocês que eu sempre achei muito estranho no início da guerra, aquela oferta do Biden para o Zelensky sair da Ucrânia, né? A impressão que dava é que essa guerra tinha sido meio combinada entre o Putin e o Biden e os russos iriam invadir, os Estados Unidos iam ajudar a tirar o Zelensky de lá. Se o Zelensky tivesse saído naquele momento, a Rússia tinha ganho a guerra, porque ia acabar ficando sem comando, né? Ia ter um baque moral muito grande, os russos estavam perto de Kiev naquele momento. Então, eu não sei, é verdade, depois o Biden ajudou muito a Ucrânia, né? E o Putin sempre tratou a coisa como uma traição do Biden. Não sei, né? Enfim, no final das contas, vamos ver o que vai acontecer aqui, mas eu tenho certeza que os Estados Unidos vai acabar ajudando a Ucrânia muito em breve. E o David D fica aqui reclamando com o pessoal, porque o pessoal diz que não, que vira uma briga entre democratas que apoiam a Ucrânia versus republicanos que apoiam a Ucrânia. Todo mundo apoia a Ucrânia, mas aí a briga é por que essa munição não vai? Os democratas dizem que é porque os congressistas americanos estão bloqueando, né? E o David, que é republicano, diz que é porque o Biden não quer. Se o Biden quisesse, já tinha mandado, né? Outro que está segurando a coisa também é o Olaf Scholz, né? A gente já sabe que a questão do Taurus lá está sendo bloqueado pelo Olaf Scholz diretamente, né? E, enfim, eu não sei, porque, lembra, existe sempre a possibilidade do Putin ter alguma coisa contra esses líderes, né?
tanto Olaf Scholz é de partido de esquerda, o Biden é de partido de esquerda, esses partidos de esquerda têm por costume mesmo fazer chantagem, guardar vídeo comprometedor, guardar informação comprometedora. Então, é o que eu falo para vocês, eu não descarto a possibilidade disso aqui estar sendo postergado até a eleição em março, justamente porque o Putin tem cartas na manga contra essas pessoas, né? Esquerdista, meu amigo, o Putin é o grande mestre dos esquerdistas, né? Nessa entrevista que ele falou lá com o Canal 4, ele falou que que convidaria o Donald Trump para visitar Kyiv, né? Mas com uma condição, né? Que ele deveria demonstrar a habilidade de terminar a guerra dentro das 24 horas, como ele uma vez disse, né? E o pessoal está brincando aqui que o plano do Putin é entregar isso tudo aqui para Moscou. Eu não sei não, já falei para vocês, né? Lógico, eu não gosto da posição do Putin com relação à Rússia, não faz sentido nenhum, mas eu não tenho dúvida nenhuma que se ele ganhar a eleição, ele vai continuar ajudando a Ucrânia, até porque lá nos Estados Unidos essa questão institucional é muito mais forte do que, por exemplo, aqui no Brasil, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.